bacana você se apresentar e falar um pouquinho para o pessoal do seu trabalho, antes da gente começar a bater nosso papo hoje sobre saúde emocional. Pode ser? Beleza. Fechou, então. Então, eu conheci a Mui trabalhando no Ministério Público, né? Sou formado em Direito. E daí, nessa caminhada, nessa jornada de Direito, acabei largando tudo para trabalhar, hoje em dia, somente com consciência. Né? Então, a minha grande pira, minha grande paixão, assim, é explorar o que é a consciência humana, qual que é a interação entre consciência, entre mente e corpo, como é que funciona isso, o que nos torna humanos. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é ir para certas situações um pouco extremas, vamos dizer, do tipo fazer retiros mais intensos, em que a gente fica 10 horas por dia meditando, durante 10 dias em silêncio, fazer expedição de andar de shorts na neve, na Polônia, por exemplo, treinando com o Wim Hof. Esse tipo de coisa, assim. O controle emocional, né? Aquela pessoa tem bastante controle emocional, né? Mas o fato é que o controle emocional, na verdade, ele não existe. E, na verdade, se a gente tenta fazer o controle emocional, a gente acaba caindo em uma das formas do bloqueio emocional. Né? Então, por exemplo, a gente tem que, para compreender a diferença entre controle emocional e domínio emocional, a gente tem que compreender que a gente vive em vários corpos ao mesmo tempo e que esses corpos eles têm formas diferentes de se comportar. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo físico, né? Se eu quiser levantar a mão, é só pensar em levantar a mão que a mão levanta. É bem simples, é direto, né? Agora, se eu pedir para você não pensar numa maçã vermelha, não pensar numa maçã vermelha suculenta com cabinho, não pensar numa maçã vermelha suculenta com cabinho e uma folha na ponta, não pensar nessa maçã vermelha, você não consegue. Você começa a pensar na maçã vermelha. Eu vou pensar na maçã vermelha. Vai pensar na maçã vermelha. E quanto mais você tenta não pensar nisso, mais você vai reviver isso aí na sua mente, várias e várias vezes. Então, quanto mais você tenta não pensar numa música chiclete, mais ela fica na sua cabeça. Né? Então, a gente já começa a ver aí que essa parte nossa, desse nosso corpo, que é a mente, funciona de uma maneira diferente do físico, que é direto. A mente já não é tão direta assim. E a gente tem o nosso corpo emocional mesmo. Emocional, quando eu falo aqui, é tipo energia fluindo pelo corpo mesmo. Provoca essas várias sensações que a gente tem. E o corpo emocional, ele é completamente imprevisível. A gente não tem controle nenhum sobre ele. Então eu posso falar uma piada para uma plateia de 100 pessoas, 50 vão achar engraçado, 20 vão achar ofensivo. A mesma piada que uns acharam engraçado, outros acharam ofensivo, outros não vão entender, outros vão achar sem graça, Cada um vai ter uma reação emocional diferente. E a gente nunca sabe qual vai ser a reação emocional do outro, e inclusive a gente não sabe qual vai ser a reação emocional nossa até a gente estar diante daquela situação de verdade. A gente nunca sabe. Então essas reações emocionais, elas são simplesmente inevitáveis. Né? Então, vamos dizer que você sofreu uma perda. Você sofreu uma perda na família, pode ser, ou às vezes uma perda mais psicológica e tudo mais. É inevitável você entrar em processo de luto. Né? O processo de luto vai surgir. Ele é um processo emocional natural. Né? A mesma coisa, por exemplo, o medo. Você está diante de uma situação que te dá medo, o medo vai surgir. É inevitável. Então, tentar controlar para não sentir medo, ou não sentir luto, ou não sentir raiva, ou não sentir ansiedade, você vai simplesmente estar tentando não pensar numa maçã vermelha. Mais ou menos nesse sentido. E simplesmente não vai funcionar. O que a gente começa a fazer, então, é armazenar essas emoções no corpo. E daí a gente começa a fazer mini traumatizações em nós mesmos. Como se fossem até o que o Reich fala muito das coraças emocionais, eu acredito, né? Completamente. Exatamente, é a mesma coisa. Que de as coraças, corporais até, né? Por isso. Exatamente. Por isso que essa é a diferença entre controle e domínio, né? Então, controle, você tenta controlar como você vai reagir emocionalmente, o que você acaba caindo numa das formas de bloqueio emocional, inevitavelmente. E domínio emocional é você compreender que, eu vou sentir isso, porque é inevitável sentir, faz parte da experiência humana, só que eu compreendo como que a emoção funciona no meu corpo. Então, eu compreendo que ela é uma energia que passa pelo meu corpo, então como que eu faço para que ela passe pelo meu corpo e eu processe essa emoção da melhor forma? Entender que você vai sentir aquilo que é natural, né? Eu vejo muitas pessoas assim, que estudam comunicação não violenta, que conversam em estudar CNV, e tem as 3 formas de você reagir a um conflito, né?
Uma delas é você ir no ataque, né? Você recebe a raiva e você já vai na raiva. A segunda é que muita gente, assim, eu estou começando a estudar CNV, eu estudo comunicação não violenta, e aí a pessoa paralisa, fica com aquilo bloqueado e entra na vitimização, né? Na culpa. Como assim? Eu não soube lidar com aquilo. Né? Então, e outra coisa é isso que você está falando, de você entender e ter autocompaixão com você, né? Então, eu sentir a raiva e entender, tá, isso faz parte e como é isso pra mim, né? Só que assim, é um trabalho, né? É o que eu falei, é um exercício muito grande você ter esse controle, você saber. Eu acho que é os 7 passos que você fala, né? Que a gente vai conversar um pouquinho, se der tempo. Exatamente. É um caminho para esse domínio, né? Então, tipo, o que a gente pode compreender, assim, sendo esse exemplo, assim, as emoções, elas fluem no nosso sistema nervoso, né? E geralmente aquelas reações mais descomedidas, assim, mais exageradas que a gente tem, tipo uma explosão de raiva, ou uma explosão de medo paralisante, ou alguma coisa nesse sentido, assim, eles não estão ali, eles não surgem do nada e eles geralmente não surgem daquela situação específica. O que está acontecendo é que já está sendo acumulado aquele tipo de emoção há muito tempo no nosso corpo. Então, por exemplo, imagina que o nosso sistema nervoso fosse como se fosse uma fiação elétrica, que aguenta, sei lá, 10 de carga. Mais 10 carga dá curto-circuito. Então, o nosso sistema nervoso está lá, beleza? E, de repente, uma coisinha te dá um de raiva. Mas beleza, um de raiva você consegue controlar e reprimir. O seu corpo aguenta 10. Daí você vai lá, controla, reprime, beleza. Daí outra coisinha te dá 0,5, outra coisinha te dá 0,3, mais 0,5 aqui, mais 2 ali, mais 1 ali. E aí vai indo. 6 meses depois, você acumulou 10 de raiva. E aí seu corpo não aguenta mais. Você chegou no limite que ele consegue aguentar, 10. E daí acontece uma coisa muito pequenininha. Uma coisa que te dá 0,1 de raiva. Né? Alguma pessoa, sei lá, a mãe vai lá e fala alguma coisa pra mim que eu não acho muito legal, e esse 0,1 que ela me falou vai pra dentro. E eu vou fazer o que eu sempre fiz nos últimos 6 meses, que é ficar reprimindo isso, controlando isso, só que não vai funcionar. Meu sistema nervoso não aguenta mais. Então o que ele vai fazer? Ele vai liberar isso, e eu vou estourar. Então, só que quando eu estouro, eu não vou estourar 0,1. Eu vou estourar um 7. E aí começam a acontecer essas situações bizarras, assim, tipo, por causa de um estímulo aparentemente pequeno, ou às vezes não pequeno, né? Mas a pessoa tem uma reação muito desproporcional àquele estímulo. O que está acontecendo é isso. Existe aquela raiva reprimida há muito tempo. Por causa de um padrão de comportamento, né? De repressão. Então, o domínio emocional vem dessa compreensão. Opa, eu tenho uma carga que meu corpo aguenta, então eu estou o tempo inteiro cuidando de mim para, tipo, limpar essa carga, processando essa carga. Eu não espero chegar lá no 10, daí estouro e daí repito todo o comportamento. Não. Faço 2 coisas, basicamente. Primeira, eu deixo de bloquear essa energia emocional. Ou seja, recebi 0,1 de raiva, processo esse 0,1 de raiva. Recebi 2 de raiva, processo já esses 2 de raiva. Não fico acumulando. Então, deixo de bloquear a energia emocional. E o segundo, eu fico me curando, né, vamos dizer. Que é liberando, diminuindo esses níveis. E através de várias formas, né? Respiração é uma delas, que é a que eu mais gosto. Meditação é outra forma. Yoga é outra forma. Exercício é outra forma. Cada um vai encontrando formas diferentes, assim, né? De lidar com esses sentimentos e não deixando ele acumular, para não chegar a esse limite, né? Isso, exatamente. Então, eu dou uma aula no curso de oratória. É um curso de oratória, tem 6 meses, e eu dou uma aula específica que é sobre controle do nervosismo. E daí eu já começo a aula dizendo assim, então, o controle do nervosismo não existe. Já desconstrói todo mundo, né? Já começa torto. E eu falo, o que existe assim é domínio. Né? São coisas completamente diferentes. Então imagina se você chega para apresentar e você está com, sei lá, 9 de nervosismo, ou 10 de nervosismo, já está no limite ali do que seu corpo aguenta, né? Qualquer coisinha, qualquer detalhezinho que não for como planejado, você vai pirar. Vai entrar em nervosismo total, assim, né? E, então a preparação acontece muito antes, né? De estar com esses níveis no corpo bem tranquilos, né? Entendi. Maravilhoso, Henrique. Então, vamos para a Queria que você conversasse com a gente um pouco, explicasse também. Eu acho que, dando continuidade
assunto que a gente estava falando de domínio e controle, né? Porque acho que conversei muito com isso. E isso também tem muito... Olá, Beca. Isso também tem... A conversa muito com a comunicação não violenta, a diferença de interpretação e observação, né? E como isso impacta tanto no campo emocional quanto no psíquico. E eu tava até conversando com o pessoal antes de você entrar, que a gente está vivendo um momento onde a gente está tendo que lidar, além da questão da ansiedade que a gente vai conversar daqui a pouco, mas a gente está tendo que lidar com as nossas relações de uma forma muito intensa, interpessoais, né? Sim, então, a gente está tendo que lidar com a nossa família de uma forma muito intensa, a gente está tendo que lidar, às vezes, com o nosso companheiro, que tem alguns problemas, e a gente, às vezes, deixa para lá, e agora tendo que lidar de forma direta. Então, assim, a gente está tendo que lidar com os nossos familiares também, agora, nesse momento de isolamento, de uma forma muito intensa. Então, você ter compreensão da diferença de interpretação e observação, e também como isso te impacta, é muito importante. Então, eu queria que você conversasse, falasse um pouquinho, explicasse esse ponto pra gente, que é um dos pontos que você traz no curso, né? Nossa. Você quer falar um pouquinho qual que é a perspectiva do CNV a respeito disso? A CNV fala dessa questão? Como que... Eu acho que conversa muito com o que você trabalha no curso, né? Porque a diferença é você, por exemplo, eu tô com uma conversa contigo, num conflito, tá? Então, antes, uma coisa é eu ir para um conflito, eu tô num conflito contigo, e eu já vou com diversas coisas na minha cabeça em relação a você. Eu já tenho interpretações sobre aquela situação, eu já criei coisas na minha cabeça sobre aquilo. Então, na verdade, eu nem abro espaço para o diálogo, muitas vezes. Porque eu já estou com ideias, interpretações daquela situação, interpretações em relação às suas atitudes tão construídas na minha cabeça, que eu não abro espaço para a gente construir um diálogo real. E a diferença da observação é observar sem julgamento moral ou julgamento de valor o que aconteceu e entender. E aí construir aí uma relação de empatia, né? Entender como foi, qual foi a minha atitude, entender o que eu senti, assumir a minha responsabilidade em relação às minhas atitudes naquele contexto conflitivo, e entender também o outro, numa perspectiva de observação e não de interpretação das atitudes dele entrar numa pira minha, entendeu? O emaranhado de interpretações sobre o comportamento do outro. Eu já estou pensando que a pessoa fez isso, aquilo outro, não é nada disso. Tudo construção mental. Então, não sei se eu acho que deve conversar muito sobre a perspectiva que você fala, né? Não sei. Sim, total. Fala que eu fiquei super curiosa. Beleza. A nossa mente, ela acaba tendo um comportamento bem, bem comum, que é de preencher lacunas. Preencher lacunas. Qualquer lacuna que a nossa mente ela veja, ou não veja, né? Ela vai lá e ela vai preencher. Ela vai preencher esse quadro. Isso acontece, não só no nível psicológico, até no nível fisiológico mesmo. Por exemplo, o nosso próprio olho, eu acho incrível isso, o nosso próprio olho, né? Ele tem um ponto focal muito específico. Todo o restante, ele é bem embaçado, né? Mas mesmo assim, quando a gente vê, a gente está vendo o tempo inteiro muito, muito perfeito, assim. A maior parte desse processo é o cérebro simplesmente preenchendo lacunas de nitidez. Até mesmo o local onde está o nosso nervo óptico e tudo mais, a gente não tem cones e bastonetes, a gente não vê nada, né? O nosso ponto cego. A gente não vê o nosso ponto cego em nenhum momento porque o nosso cérebro está fazendo o quê? Preenchendo lacunas. Então ele faz isso a um nível biológico, né? E ele faz isso fisiológico mesmo, assim. E ele faz isso a um nível psicológico, cognitivo, assim, também. Ele preenche essas lacunas. E de onde que vem isso, assim? E geralmente, um pouquinho antes, assim, geralmente o preenchimento dessas lacunas, essas interpretações que a gente faz, essas conclusões que a gente tira, geralmente elas são numa tendência mais negativa de ansiedade ou medo. E por quê? De onde que vem isso, assim? Quando a gente compreende que a nossa biologia ela é muito mais primitiva do que a forma com que a gente vive, né? Então, culturalmente, socialmente, a gente evoluiu muito. E a gente sabe que a biologia não se desenvolve tão rápido assim. A gente começa a observar a nossa biologia dessa forma primitiva, a gente compreende o seguinte. Imagina lá atrás, quando a gente ainda era, vivia em forma de caçadores, né? Comunidade caçadora, né? E
E a gente tava dentro de uma caverna, por exemplo. Tava ali dentro da casinha, dentro de uma caverna e tudo mais, e a gente escutava um barulho que poderia ser, sei lá, um tigre, uma ameaça na nossa vida. Tá? Poderia ser, como poderia não ser. O que acontece? Se aquilo que escutava um tigre e não tivesse medo do tigre, vamos dizer, escutava vários indicativos que tinha um tigre, e mesmo assim ia para fora de casa, a tendência dessa pessoa era a morrer. E porque se preocupava de menos, vamos dizer. Esse tipo de pessoas era importante, porque geralmente era a galera de os caçadores, né? Então, para poder ir pro meio da mata e caçar e tudo mais, passar perigo de vida, etc. Mas a maioria da população ela acabava tendo sentido contrário. Então ela escutava um barulho, não sabia se era um tigre ou não, e no porquê das dúvidas ela interpreta como se fosse uma ameaça. Então fica em casa. Não saía. Por mais que, por exemplo, só tivesse sido um som de um galinho quebrando. E podia ter sido, sei lá, um coelho, alguma coisa assim. Mas isso previne que eu fosse lá e que eu tivesse essa ameaça. Então essas pessoas acabaram se reproduzindo mais e a nossa tendência é ter o nosso cérebro pensando dessa forma. Então toda vez que ele percebe uma ameaça, não necessariamente uma ameaça real, ele percebe uma ameaça, ele começa a inventar um monte de justificativas para preencher aquela lacuna, as várias lacunas que existem. Uhum. Então o que acaba acontecendo é geralmente isso, assim, principalmente quando a gente está num conflito, né? A gente percebe esse conflito como uma ameaça ao nosso bem-estar, à nossa personalidade, ao nosso jeito de ser. E aí a gente começa a interpretar um monte de coisa no sentido de que por que aquilo é uma ameaça. E a gente completamente quase que ignora o que está do outro lado. Né? O que é real. E a gente fica só no mundo da interpretação. Isso, a gente prefere ficar criar as nossas verdades do que muitas vezes olhar de frente para o que está realmente acontecendo, né? Que é mais fácil também do que encarar, né? Do que assumir essa responsabilidade muitas vezes. Muitas vezes sim, exatamente. Que é meio contraintuitivo, né? E o muito louco é que a forma como a gente sente, né? Emocionalmente, a forma como a gente se sente, ela é diretamente ligada com a interpretação que a nossa mente está fazendo. Diretamente ligada. Então, vamos dizer, eu acho que eu dei esse exemplo no curso, assim. Você tá andando de carro, assim, e daí vem uma pessoa, vai lá e te corta. E ela te corta, tipo, dá uma raspadinha no seu carro, assim, daí você fica putaço, assim, pô, por que ter feito isso, não sei o que, você teve uma interpretação da situação, né? A pessoa, tipo, cortou o trânsito total e bateu no seu carro. É isso aí. E depois você fica sabendo, daí você tem uma emoção, vamos dizer, raiva. Depois você fica sabendo que essa pessoa, na verdade, estava levando a mãe pro hospital porque a mãe estava sangrando, quase morrendo. Quando você sabe desse pedacinho de informação, sua interpretação muda completamente. Tudo muda. Você já não sente mais raiva, agora você sente, meu Deus, vai lá. Tipo, sente compaixão, até quer ajudar, pode ser e tudo mais, etc. Então mudou completamente a sua percepção, mudou completamente a forma como você sente. E depois você vai lá e descobre que, na verdade, a mãe está sangrando até morrer porque o filho teve um ataque de raiva e só que é a mãe. Daí de novo acontece um flip, né? A interpretação mudou de novo, agora o seu sentimento é de raiva maior ainda quando ele bateu no seu carro e dessa filha da puta. Então a gente percebe, tipo, muito facilmente que a interpretação que a gente tem diretamente está ligada ao como a gente vai sentir em relação a essa situação. E se eu fico me baseando muito nas interpretações que a minha mente fica criando, nas lacunas que a minha mente fica criando, a chance disso aqui ser um equívoco que realmente está acontecendo no nível mais profundo é muito grande. E a chance de eu estar sentindo algo que não seja muito condizente ou que não vai ajudar muito nesse processo é muito grande. Por isso que é tão importante a observação, né? Não preencher essas lacunas. Quando a gente observa, a gente tem uma percepção daquilo que é real muito melhor. E com isso, a nossa reação emocional ela tende a ser muito mais harmônica com a situação, né? Não, com certeza. Uma coisa que eu acho muito válida e muita gente conversa, e você fala sobre isso no curso, isso pra mim é uma coisa até que me deixa muito inquieta no meu estudo sobre a comunicação não violenta. Não sei se você já teve contato com uma coisa do Marshall, mas o Marshall ele tem no livro dele uma lista de sentimentos. E tem muitas pessoas da comunicação não violenta que vêm e tem essa lista de sentimentos, emoções. Isso é engraçado, porque tanto na época quando eu estudava hermenêutica na faculdade, tá?
E aí, quando eu estudar a justiça restaurativa, nos meus estudos da justiça restaurativa, eu acho que isso me encantou tanto na justiça restaurativa, e agora nos meus estudos da comunicação não violenta, essa coisa de você querer conceituar me deixa altamente inquieta. Sim. Você pegar uma coisa, e querer encaixar, botar dentro de uma caixa, é uma coisa que deixa inquieta. Por isso que eu acho que eu me apaixonei tanto pela justiça restaurativa. Né? Porque a gente sempre começa falando que não é justiça restaurativa. E a justiça restaurativa, ela não tem a maioria dos autores, e principalmente o Howard Zahn, que é super conceituado nas práticas restaurativas, ele coloca que a justiça restaurativa ela não tem um conceito definido porque ela está em constante transformação. E você fala isso no curso, isso para mim é super comunicação não violenta, porque muitas vezes você não dá para você saber o que você está sentindo. Não tem como você falar, isso é... Eu lembro, uma pessoa veio me perguntar, eu tenho muita dificuldade em entender o que eu sinto aqui no Instagram. Eu falei, eu queria uma lista de sentimentos. Eu falei, olha, posso ser sincera contigo? Foi isso que você falou. Você falou isso no curso. Eu falei, nossa, é isso. Isso pra mim é muito comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta não é só a verbal, é a corporal também. E você fala isso, né? E pra mim é muito isso. Às vezes não importa se você vai classificar o sentimento em raiva, em tristeza, muitas vezes você só sente. Então, eu vou muito no encontro que você fala, no sentido de que observa seu corpo. Isso. Muitas vezes, o seu corpo vai te dizer o que você está sentindo. Você não precisa saber pegar o que você sente e conseguir enquadrar ele numa determinada palavra. Porque às vezes você não encontra a palavra para colocar, encaixar o que você está sentindo. Às vezes eu estou sentindo um peso nas costas, ou eu estou sentindo a minha expressão, né? Pesado. Aquela coisa, eu sinto uma coisa no peito que eu não sei o que é. Então, sabe? Isso é uma coisa que você falou, eu falei, nossa, é isso. Você está sentindo tão inquieta, porque às vezes nem como você falando que você sente, você só está sentindo aquilo, né? Eu achei isso fantástico quando você falou, que eu falei, cara, é isso que eu penso também, é a mesma coisa. Porque o nosso corpo diz muito da gente, né? E você fala muito sobre isso também. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão? Sim. Isso é perfeito, assim. A gente adora uma listinha, né, com todas as respostas, né? Quem é da academia, então? Um conceito. Meu Deus, poder conceituar alguma coisa, né? Fechou, né? A gente é treinado a vida inteira, né, pra conceitozinho, né, lista e tudo mais. Depois, quando a gente vai pra vida real, não tem nada disso, né? O que eu acabo percebendo, assim, isso parte muito também da minha experiência em si. Então, eu tenho uma tendência natural a ser muito, muito racional, assim. E perceber o mundo através da minha racionalidade, assim. E com o tempo eu percebi as limitações disso. Então, isso me limitava muito a chegar a alguns lugares, porque eu estava tentando racionalizar o tempo inteiro, né? Então, a questão que a Muri traz é que a gente está bem viciado na real, em representações, né? A gente está viciado em representações. Em representações da realidade. Então, por exemplo, a própria linguagem, ela é uma representação. Ela é uma representação gigantesca. A gente não precisa ir muito longe, só de pensar o seguinte, tipo, a palavra saudade é uma palavra, um sentimento que existe em português. Se você for ver em inglês, saudade não existe nesse formato. Quer dizer que então o americano não sente saudade? Não! Ele só não tem uma palavra representativa para aquilo naquele formato. Né? Assim como talvez uma outra cultura descreva isso de uma outra forma. Então é muito importante a gente perceber que as palavras elas são simplesmente descrições de algo que está acontecendo, algo real que está acontecendo. Então, e aí entra um aspecto muito legal, que é o seguinte, palavras. Se eu falar mesa, por exemplo, todo mundo consegue pensar numa mesa. Mas a mesa que cada um pensou vai ser completamente diferente. A gente vai pensar em mesa redonda, outros vão pensar em mesa quadrada, outros em retangular, outros de plástico, outros de madeira e por aí vai. Mas existe um formato, assim, vamos dizer, de mesa que é possível comunicar e tudo mais. A gente consegue comunicar, porque é um objeto real, externo, tipo, tocável, assim. Eu posso mostrar, gente, isso aqui é uma mesa. É isso aqui que eu estou me referindo.
Agora, quando a gente vai para o campo das emoções, que é o campo do abstrato, é simplesmente impossível de comunicar. É simplesmente impossível. Porque se eu falar, o que eu estou sentindo é raiva. Quando eu sinto raiva, eu penso isso, eu penso assado, eu sinto isso, eu sinto assado. Isso é muito particular, individual meu, assim. Então, o único que sente a raiva que eu sinto, sou eu. O único que sente o amor que eu sinto, sou eu. Né? Então, o único que sente o amor que a Muri sente, é a Muri. E é muito particular, é muito individual, assim. E quando a gente tenta comunicar isso, e ficar tentando comunicar isso somente pelo meio da representação, ou até mesmo trabalhar dentro da gente as emoções por meio da representação, ou seja, das palavras, a gente está perdendo muita coisa. Muita coisa. Porque a gente tenta o método científico ele vai testar uma variável por vez, né? Então ele vai isolar tudo, vai isolar uma variável só para ficar testando isso aí e tudo mais. A grande questão é quando a gente sente alguma coisa, nós seres humanos, geralmente a gente não vai sentir, eu não posso falar sempre, né? Mas geralmente a gente não vai sentir uma coisa só. Então quando eu sinto medo, eu estou sentindo medo, raiva, empolgação, curiosidade, eu estou sentindo um monte de coisa ao mesmo tempo. Um monte de coisa. E eu pegar e reduzir isso simplesmente em uma palavra, algum conceito, o que eu estou fazendo é, retirando grande parte da minha experiência. E bloqueando grande parte das sensações emocionais que eu estou sentindo. Eu estou sentindo todas essas coisas boas, agradáveis e desagradáveis ao mesmo tempo. Né? E ansiedade, por exemplo, é uma coisa bem específica no sentido de que se a pessoa fica pensando em ansiedade, nos motivos que dão ansiedade a ela e tudo mais, etc., ela começa a entrar num loop de ansiedade cada vez maior. E ela não consegue resolver a ansiedade no campo da cognição, simplesmente. E daí qual que é a alternativa, né? Então a alternativa é exatamente essa que a Muri falou, assim, de ir pro corpo. Vai pro corpo, observa no seu corpo o que você está sentindo. Né? Sentindo, quando eu digo, esquece representação de emoções. Tipo, tô sentindo raiva no meu corpo. Não é isso que eu quero. Eu quero que você me descreva que sensações corporais você está tendo. Tipo, eu, Henrique, eu sinto raiva. A minha raiva começa no pé. Como bolinhas de gás subindo pelo meu pé. A raiva para mim se manifesta desse modo. Eu consigo, vamos dizer, medir o nível da minha raiva por até onde as bolinhas sobem. Então, às vezes elas sobem até a cabeça. Eu vou subir, sobe até a cabeça, daí eu sei que é um ponto em que, tipo, putz, não aguento mais, expresso, opa, vamos observar e deixar a raiva passar. Mas eu sinto desse modo. A ansiedade eu sinto de vários modos. Às vezes eu consigo compreender que eu estou num estado mais ansioso, antes mesmo de eu compreender que eu estou ansiedade, simplesmente observando meu corpo. Então, quando eu começo a ver que eu estou trabalhando e meu pezinho está, tipo... Eu já começo a ver, tipo... olha que interessante. Estou ansioso e nem tinha percebido. E tem algumas emoções, alguns sentimentos, assim, que corporalmente são extremamente desagradáveis. Né? Então, por exemplo, o sentimento de medo é um deles. Muitas vezes, cada um vai se manifestar diferente, né? Mas às vezes o sentimento de medo em mim se manifesta com uma sensação de desfalecimento mesmo no corpo. Parece que eu tô perdendo toda a força, os músculos ficando todos flácidos, o corpo inteiro, tipo, caindo e morrendo mesmo. Isso é desesperador. Exatamente, fica assim. E isso é desesperador. E por ser desesperador, pra gente não estar acostumado a sentir isso e compreender que, tipo, é normal. Daí entra muita questão do domínio emocional, de compreender que isso é passageiro, isso é um estado que vai surgir e vai passar, é natural e o corpo precisa passar por isso. É aí que a gente começa a entrar no controle. Porque é uma sensação desagradável, de desfalecimento, vamos dizer. Eu tento controlar isso. Não, sai. Caminha na cabeça, começa a preencher lacuna e começa a achar que vai ser pra sempre e daí pira. E é aquilo, né? E você vai entrando até naquele estágio que você falou. Isso. Acumulando sistema nervoso. Né? Exatamente. Então, agora eu queria te fazer uma pergunta, porque você entrou no tema. Entrei. Assim, já que você entrou no tema ansiedade, eu queria te fazer uma pergunta, assim, esse curso, né, você está com um curso muito bacana, que eu tive a oportunidade de assistir umas aulas, e até por isso, foi daí que eu peguei essas perguntas tão incríveis. E esse curso, a sua proposta, né, é falar, além de todos esses aspectos de domínio emocional, controle, enfim, você traz muito a proposta de trabalhar principalmente a ansiedade. Muito por a gente estar vivendo, além de assim, né, como falam, antes de tudo isso estar acontecendo com a gente,
sempre houve assim, nós somos a geração da ansiedade, né? Vivemos o boom da ansiedade. Enfim, isso é um discurso que se vende muito, né? E na verdade é real, porque eu acho que eu vejo muito, eu falo muito para todo mundo aqui no restaurante, em algumas lives que eu já fiz aqui, até com o próprio Dominique, que rolou, e ele trouxe muito isso também, que a gente está vendo, por um lado, a gente tem que olhar esse momento como uma oportunidade para a gente se olhar, sabe? Para olhar para a gente, olhar para dentro e parar um pouco, né? A gente vive essa dinâmica deixa tudo para depois, e a gente se deixa muito para depois, então o autocuidado com a gente também é sempre depois. Né? E aí você traz e mais ao mesmo tempo, tem muito essa coisa do você acabar não entendendo as suas emoções, e por você não entender o que você sente, você muitas vezes entrar em mecanismos que acabam te fazendo mal e você não sabe lidar com isso, e você chega nesses limites, né? Esse limite de ansiedade, esses limites de medo, quer dizer, que acabam explodindo. E aí a proposta do curso, né, você traz algumas possibilidades de você trabalhar isso. Então, essa pergunta que eu te faço, né, nesse tempo de isolamento que a gente está vivendo, que é um tempo que exige muita resiliência, como é que a gente pode trabalhar as emoções e principalmente a questão da ansiedade nesse período de isolamento, nesse período que a gente está vivendo, Covid-19, enfim, que trabalha vários aspectos, né? A gente está trabalhando aspectos sistêmicos muito fortes, que é uma doença que afeta psicologicamente. Então, eu mesma vivi isso em casa, meu padrasto, graças a Deus, agora está bem. Mas a gente logo no começo teve, então foi super difícil, exigiu muito um autocuidado e um cuidado com todo mundo. Então, assim, como é que você coloca pra gente as possibilidades de a gente trabalhar as nossas emoções nesse momento? Nossa. Acho que eu trabalharia assim em dois grandes campos, assim. Vamos dizer assim. Acho que o primeiro campo é mais cognitivo, comportamento, assim. E o segundo é, tipo, mais biológico, fisiologia nossa mesmo. Então, essa Masterclass é um mini curso que eu criei especificamente para esse momento, assim, de Covid, de isolamento social, né? Daí eu dividi em 3 partes, que eu acho que são as 3 partes que a gente precisa tomar cuidado, assim. A primeira delas é compreender o que são as emoções realmente no nosso corpo, né? Como fazer para não bloquear, como fazer para processar essas emoções, né? Essa primeira parte que a gente falou, assim. Depois, a segunda parte da Masterclass, ela tem passos mais práticos mesmo do que fazer para diminuir a ansiedade. É um nível mais cognitivo mesmo. E a terceira parte, que é onde eu ensino técnicas de respiração mesmo. Que é pra gente ir para a nossa biologia mesmo. Então, quando a gente está muito ansioso, a tendência é... A gente tem uma parte do nosso sistema nervoso chamada sistema nervoso autônomo, que regula as funções mais básicas do nosso corpo, assim, né? E ele tem 2 estados, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é quando a gente está nessa ansiedade de luta ou fuga, né? E o parasimpático é quando a gente está nesse estado de relaxamento. Então, a ideia é que, tipo... eu experienciei muito isso na Polônia, assim, né? Então, quando você está no frio extremo, estava menos 10 graus, e menos 10 graus, o seu corpo ele entende aquilo como um perigo real à sua vida. Ele entende como um perigo real à sua vida. Então ele naturalmente entra no sistema nervoso simpático, luta e fuga. O problema é que se você entrar no sistema de luta e fuga, você vai morrer congelado. Você vai morrer congelado. Então, o grande truque, vamos dizer, para você não congelar a menos 10, é você ativar o tempo inteiro o sistema nervoso parasimpático. Na hora que o corpo entra nesse estado de relaxamento, ele começa a se regenerar, ele começa a se recuperar e ele esquenta. Atualmente, a gente está vivendo exatamente a mesma coisa, só que... não exatamente, porque não é a mesma coisa. Mas a mesma coisa em termos de níveis fisiológicos, assim. A gente não está a menos 10 graus, mas existe uma ameaça lá fora, ou até mesmo dentro de casa e tudo mais. E como a gente viu lá atrás, o nosso cérebro sente o tigre lá fora de casa e ele já acha que é um tigre e vivencia isso, né? Então, atualmente, o nosso sistema simpático está muito, muito ativado. Então, grande parte do nervosismo que a gente sente, né, vem dessa, a um nível cognitivo que a gente fica pensando um monte de coisas, que é por isso que é importante trabalhar o nível cognitivo.
e um nível biológico a gente está com o sistema simpático muito ativado o tempo inteiro, porque existe uma ameaça. Então a grande parada é a gente fazer esse trabalho de voltar para o parasimpático, para esse estado de relaxamento. Eu diria 2 passos, assim. O primeiro deles é trabalhar no cognitivo, tá? Que é o seguinte, existe uma certa dissociação entre aquilo que a gente interpreta e aquilo que é real. Né? Então, por exemplo, eu vi uma notícia e a notícia vai dizer, sei lá, 200 pessoas morreram hoje. Ou, sei lá, 5.000 pessoas infectadas hoje. Assim que eu leio essa notícia, o meu cérebro, ele não consegue entender isso como números, ele vai entender isso como pessoas que eu amo, pessoas que eu conheço, familiares, parentes, amigos e tudo mais. E automaticamente meu cérebro vai ficar, tipo, muito obcecado em cima daquilo. E naturalmente ele vai fazer o quê? Começar a projetar cenários terríveis. Projetar cenários de doença e tudo mais, etc. Blá, blá. Isso vai aumentar um monte a ansiedade. Um monte. Porque eu estou indo para o campo da interpretação, né? Como a gente falou ali. E a mente pirando e preenchendo um monte de lacuna. E quando a gente pega e a gente liga para os nossos familiares, nossos amigos e tudo mais, e está em contato com eles, a gente percebe que a realidade é outra. Que na maioria dos casos, eles vão estar tranquilos. Eles vão estar bem. E isso nos dá tranquilidade. Nos dá mais tranquilidade. Só que se eu tenho os dois o tempo inteiro, se eu estou vendo notícias o tempo inteiro, mesmo ligando para eles e vendo que, tipo, opa, não, eles estão bem, essa ameaça, esse perigo ainda não é real para mim, mesmo assim o meu cérebro continua interpretando. Ele continua muito aficionado às notícias. Isso é bem simples no sentido de, óbvio, no sentido biológico da coisa mesmo. Então, tipo, a gente tem várias partes do nosso cérebro, a parte mais primitiva delas, o sistema límbico, é responsável por esses sentimentos mais primitivos de sobrevivência. E toda vez que o sistema límbico está ativado, ele basicamente apaga as outras 2 partes do nosso cérebro, que é o cérebro mamífero, responsável pelas emoções, e o neocórtex pelos pensamentos mais complexos. Então, quando o límbico está muito ativado, a gente simplesmente não consegue sentir direito e a gente não consegue pensar direito, por mais que a gente tente. Então, por isso que é muito importante, tipo, diminuir as coisas que vão ativar o seu sistema límbico. Ou seja, diminuir a questão das notícias, porque a gente está num ponto em que, basicamente, a gente sabe o que está acontecendo. É importante saber o que está acontecendo, a gente já sabe o que está acontecendo, a gente já sabe qual que é o comportamento do vírus, e a gente já sabe o que a gente precisa fazer. A gente já sabe que a gente precisa ficar em casa, né? E ter esse cuidado também com as fake news, né? Porque também tem isso. A gente está vivendo no momento. A gente já está, infelizmente, existem muitas fake news por aí, né? Então também tem isso. Além das notícias, né? Que a gente vê pelo jornal, é o tempo inteiro, né? Assim, você liga o rádio, você liga a TV. É o tempo inteiro. Exato. E então o que eu recomendo é, tipo, fortemente, tipo, diminuir isso, esse tipo de notícia e tudo mais, ou até mesmo eliminar completamente, tá? Eliminar completamente, tipo, a cada 3 dias você vai lá e assiste ver alguma coisa pra ver, tipo, tá, ainda tá acontecendo? Beleza, ainda tá acontecendo. E tem certeza absoluta que quando a coisa passar, você vai ficar sabendo, independente de estar vendo as notícias ou não. Aquele grupo da família, né, qualquer coisa. aquele amigo seu vai falar, eu já sei que a pessoa tá isolada, vou lá avisar que tá tudo bem, né? Isso, exatamente. Então, tipo, só de fazer esse processo, assim, de se isolar disso, vai te ajudar muito. E isso vai dar espaço para que você consiga dar um segundo passo, que é começar a olhar para dentro, se internalizar, se compreender, começar a se compreender num nível mais profundo, assim, né? Porque quando você tá nessa ansiedade e tudo mais, olhando lá para fora, é bem difícil olhar para dentro, né? Você ficou, por questão de tempo, porque você tá o tempo inteiro olhando para fora, e até por questão de conseguir olhar mesmo, porque você tá muito entretido lá fora com o que tá acontecendo, né? Eu falei que muitas vezes, inconscientemente, você não acha que pode ser também um mecanismo de fuga? Pode ser, com certeza. Então, tipo, a hora que eu olho pra dentro, né, as emoções, vamos dizer, que eu sinto medo, né? Medo lá no corpo, né? Não cognitivo. Eu tô sentindo medo. Não, no corpo. Qual que é a sensação? É uma sensação de desfalecimento. No meu caso, é uma sensação desagradável pra caramba. Então, a hora que ela começa a surgir, é muito tentador eu olhar pra qualquer outra coisa que me distraia dessa sensação de medo. Dessa sensação de o meu corpo desfalecendo. Então eu vou olhar pra qualquer coisa lá fora que, sei lá, vai me dar ansiedade. E a ansiedade é uma sensação mais agradável do que medo. Então tá valendo. Pra onde eu posso fugir, né? Olhar pra mim, exatamente. Porque olhar pra mim é difícil, então eu vou fugir pra onde?
Uhum. Total. Então, acho que esse processo é muito importante, cognitivamente falando, assim. Cortar mesmo dieta de notícias e tudo mais e fortalecer os laços que são reais mesmo, tipo, a ligação com os amigos, com a família, com o pessoal, né, mais próximo, assim. E acho que daí o segundo passo também, ou tem um terceiro passo, eu perdi nesse, mas aí tá a nossa biologia mesmo, né, então, tipo, aprender como a nossa biologia funciona. E uma das minhas maiores recomendações é a respiração mesmo. Então, existem técnicas de respiração que vão ajudar o nosso sistema nervoso a ficar mais tranquilo, ativar o parasimpático. E acho que nesse momento é muito, muito importante a gente estar ali nessa prática, assim. Então, meus alunos de meditação têm ter ajudado bastante o pessoal nesse momento. Já recebi várias pessoas dizendo, pô, começou a dar uma ansiedade aqui, comecei a meio que pirar e tudo mais, voltei para a respiração e me acalmei de novo. Então, é muito, muito importante. A meditação realmente, nossa, tem me ajudado muito. Eu falei eu estava conversando com o pessoal que eu comecei a meditar depois que eu te conheci, né? Que você foi uma pessoa que colocou a meditação na minha vida mesmo, eu não sei nem se você sabia disso. Fiquei sabendo depois. Sensacional. Não, é o que eu te falei, né? Também não sei se você sabia isso antes da gente ter se falado, né? Quando eu te convidei para fazer a live, mas eu falei pro pessoal, gente, eu sou uma pessoa que eu falo pro Henrique. Eu sou o antes e depois de conhecer o Henrique. Por isso que eu falei, não percam essa live. Aí muita gente falou, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Eu falei, vai, relaxa. Quem não puder ver ao vivo vai ficar disponível 24 horas. Mas então, Henrique, eu acho que dá 10 minutinhos aí pra gente acabar. Acho que rola abrir para as perguntas, gente. Se alguém tiver alguma pergunta aí. Com certeza. Alguém tem alguma pergunta, gente? Pro Henrique? Luiz, eu tenho. Fala aí, Luiz. Como lidar com crianças? Como lidar com criança é bom. Então, essa acredito que muita gente está com essa dúvida também. Tipo raiva. Boa. Ótimo. Muitas mães estão passando por isso. Sim, total. A criança com raiva jogou porque não chove. Beleza. Trabalharia em dois aspectos. O primeiro aspecto criança, geralmente o que ela está fazendo é refletindo o ambiente em que ela vive e percebe. Né? Então, muitas vezes, pais chegam para mim para fazer algum trabalho individual porque a criança está isso ou aquilo, ou o adolescente até mesmo se comporta desse jeito ou daquele jeito. E daí eu sempre começo, então, o trabalho começa com você. Então, basicamente, eu começaria trabalhando essa raiva em si mesmo, né? Trabalhando essa raiva na mãe. Então, a mãe explorando essa raiva que provavelmente ela tem dentro também, bloqueada ao longo de muito tempo e tudo mais, que a criança acaba percebendo isso e a criança acaba refletindo isso. Então, quando a gente muda a mãe, quando a gente muda o interno da mãe e do pai, né? A criança naturalmente, os dois, né? Mãe e pai, né? Naturalmente a criança começa a se expressar de forma diferente. Porque o que ela está sentindo é outra coisa. Passa a ser outra coisa. Então acho que o primeiro trabalho é isso aí, olhar para dentro. Então é muito tentador a gente pegar e não, a criança está com raiva. Não, olha para dentro primeiro. E às vezes o seu sentimento que provoca essa raiva na criança pode nem mesmo ser a raiva. Talvez seja outra coisa. Então, sei lá, a mãe pode estar com medo e esse medo da mãe provoca na criança raiva, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido. Então, eu observaria isso. Primeiro, na mãe e no pai. Daí, o segundo que eu observaria é, instigar a criança, aí vai muito de acordo com a idade, né? Mas instigar a criança a estar em contato com esses sentimentos, de forma real mesmo. Né? O que você está sentindo, né? Que parte do corpo você está sentindo, sabe? Onde que está a sua raiva? Essa é uma boa pergunta, assim, onde que está a sua raiva? E ela vai apontar, minha raiva está na barriga, minha raiva está na minha mão, minha raiva está no... Porque já muitas vezes, como que a gente é criado? A gente é criado sei lá, a gente caiu, ralou o joelho, tá doendo, daí a nossa mãe vai lá, nos pega e não, tá tudo bem, olha o passarinho. Primeiras formas de bloqueio, né? Supressão e distração, né? Então, não, tá doendo o joelho tá doendo, você tá sentindo alguma coisa ali. Né? Então, observa. Por isso que é muito importante, esse trabalho primeiro da mãe e do pai, né? De eles compreenderem como é que funcionam as emoções nele, para conseguir saber como lidar as emoções com a criança. Né? Mas você estava falando de você perguntar para a criança, no caso, né? Aonde ela está sentindo a raiva.
Isso, de onde que ela tá sentindo a raiva. Tipo, no corpo dela mesmo, assim. Tipo, onde que tá sentindo? Ela vai apontar. Ela vai apontar no corpo, ela vai se expressar de alguma forma, sabe? E, então, tipo, engajar nesse sentido de conseguir expressar e conseguir observar, né? Se observar e manifestar mesmo. A raiva tá sendo manifestada, deixa eu manifestar e, tipo, observando. Tem um... Ai, como que é? Já vou falar da Ana Tomás? Quem perguntou foi a Marron. Marron? Isso, eu acho que isso, já voltou aqui. Já ouviu falar de uma moça chamada Ana Tomás? Eu não conheço. Ela trabalha na área da... Ana Tomás? Não conheço. Ana Tomás. É Ana Tomás, eu acho que é Thomas, alguma coisa assim. Eu queria saber como ajudar, ela conhece, a criança a expressar sem se machucar alguém ou quebrar algo. Tem várias graduações aqui, né? Tipo, a Ana Tomás tem bastante trabalho nesse sentido, assim. Então, tipo, se a criança está, tipo, expressando num ponto em que, tipo, ela pode se machucar ou machucar alguém, alguma coisa assim nesse sentido, obviamente a gente vai intervir para que não aconteça esse machucar, né? Acho que a grande parada é, tipo, poder deixar expressar a um ponto que não machuque. Então, se está expressando num ponto de machucar e tudo mais, o que está acontecendo provavelmente é emoção reprimida muito tempo da criança, e isso de onde vem de pais também. Então, aí começa a trabalhar isso nos pais, a tendência é que a reação externalizada da criança seja cada vez menor, a um ponto em que simplesmente não machuque mais. Eu acho que essa coisa da... Eu tava muito engraçado, eu tava conversando até isso ontem, sobre porque a criança é muito sensível, né? Então ela acaba absorvendo muito a energia ali da casa, né? Muitas vezes assim, é isso, às vezes a mãe tá ansiosa porque... E é difícil, eu acho, apesar de eu não sou mãe, né? Mas eu tenho muitas amigas que são mães, assim, e pais, e falam, nossa, é muito difícil, eu tô fazendo home office, sabe? De criança pequena em casa o dia inteiro, então, cara, correndo, e a energia. Então, assim, realmente a pessoa tá ali surtando, né? Tipo, quer meditar, não consegue, porque a criança tá lá. Como é que eu respiro, sabe? Como é que eu vou respirar? Sabe? Muito, assim, e aí não consegue ter esse momento. Então, eu acho que é muito isso, né? Também os pais construírem uma ponte de vamos se estreitar e construir um diálogo para eles conseguirem se harmonizar para conseguir fazer a coisa ficar... Assim, ter esse tempo. Eu preciso de um tempo para mim, você fica agora. Não sei, assim, construir uma dinâmica saudável nesse período, porque realmente, né? Imagino que, pelo menos que eu escuto assim, das minhas amigas que têm filhos, falo, cara. Mas quer concluir, Henrique, nesse aspecto que você estava falando, em relação a como demonstrar a raiva de uma forma que ele não machuque, né, no caso. Se a raiva está sendo expressada num ponto em que machuca, né, obviamente, colocar alguns limites para não se machucar. Mas o ideal, então, é o quê? Chegar no momento em que a raiva possa ser expressada e que não vai machucar. Né? Esse é o segundo passo. Como que a gente chega nisso? Principalmente trabalho interno, né, do pai e mãe, e nesse questionamento da criança, né? Nesse sentido, onde que você está sentindo a raiva? Tipo, dando essas deixas para tipo, a criança observar e tudo mais. E daí, com o tempo, esse trabalho vai acontecendo e tipo, a raiva vai ficando cada vez menor. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, como curiosa, tá? Eu fiz muito tempo bioenergética, terapia corporal. Não sei se conhece, por exemplo. Sou uma super curiosa do trabalho do Reich. E na bioenergética a gente trabalha muito a questão da catarse, né? Para trabalhar até essa questão das coraças emocionais. E um dos exercícios, quando a gente que propõe dentro da bioenergética, principalmente quando a gente vai trabalhar e tem essas catarses de raiva, tudo mexe, essas coraças também, né? Essas explosões, trabalha muito a questão de, às vezes, você pegar um travesseiro, uma almofada, sabe? Pega a almofada e, cara, bate no chão, dá os berros. Isso rola muito na bioenergética. Você jogar a tua raiva ali na almofada, sei lá. É uma coisa assim, eu não vou te falar que a minha área não é muito da área da infância, eu não trabalho muito com a área da infância, mas já que você tem algum conhecimento sobre isso, por exemplo, você colocar pra uma criança assim, cara, pega essa almofada e você tá com raiva, joga tua raiva pra fora em vez de engolir. Não sei, como é que é isso pra você? Onde... Começa com algumas mais técnicas, assim. Mas, tipo, a catarse em si, ela... Deixa eu ver, Tá. Vamos comparar
separar, tipo assim, a catarse como se fosse uma cirurgia. A pessoa teve um ataque cardíaco. Tá? A pessoa teve um ataque cardíaco, ou seja, a emoção dela chegou no 10, ali. Isso. No máximo que ela consegue aguentar. Ela teve um ataque cardíaco. Beleza. A catarse, ela vai ser a cirurgia. Essa pessoa não vai morrer, então vamos consertar aqui. Beleza, deve ser 10 de raiva, ela foi para tipo 3. É questão de tempo, se você só fizer isso, é questão de tempo até essa pessoa entrar em processo de catarse de novo, uma raiva gigante de 10 e tudo mais, etc. Você não está, tipo, aprendendo a processar essa emoção de forma saudável. Você não está aprendendo a se olhar, na verdade. Você só está esperando chegar no limite, pum, estoura. Só está dando vazão, no caso, né? Isso, só está dando vazão. Então, os processos de catarse, eles são importantes, porque muitas vezes, tipo, por exemplo, numa pia energética, você está mexendo vários pontos acumulados no corpo de muitas décadas, às vezes, e de repente saiu tudo de uma vez. Você não está preparado para lidar com aquilo, obviamente que seu corpo vai reagir dessa forma catártica. Agora, ficar dependendo da catarse como forma de alívio emocional, isso não dá certo. Isso não dá certo, né? Não é o objetivo. Então, no caso específico da criança em si, eu iria mais, tipo, em vez de ficar incentivando esses processos de catarse, tipo, sente a raiva e começa a bater no travesseiro, alguma coisa assim, que no fundo é um processo de externalização, um processo externo, ela não está necessariamente olhando para dentro, ela está jogando para fora. Raiva, travesseiro, externo, né? E ensinando, tipo, a catarse já está acontecendo na criança, a hora que ela joga o brinquedo no chão, a hora que ela faz alguma coisa, tipo, ela naturalmente já está nesse processo, né? Então, eu não iria nesse sentido, eu iria no sentido, tipo, onde você está sentindo a raiva no corpo? Para ela, tipo, olhar para dentro. Né? E sair desse processo de fora. Sem criação de expectativas e resultados, assim, tipo, a próxima vez a criança sente, olha para dentro e tudo mais, tipo, essa não é a ideia, né? Essa não é a ideia. Então, eu iria nesse sentido, entendeu? Tipo, a catarse é interessante, como forma de, tipo, cirurgia cardíaca ali na hora, ficar tipo, incentivando esses processos como forma de trabalho, não acho que seja interessante. Porque você não está tratando a raiz, a causa da coisa. Na verdade, você só está meio que, em vez de você jogar, eu vejo muito o processo da catarse, né, dentro da bioenergética, quando você fala em trabalhar, desconstruir essas coraças emocionais, de você meio que jogar, você vê essas coraças, você olha para essas dores, porque esses exercícios, eles também trazem uma consciência do que você tá, do que é aquilo, do que são aqueles bloqueios, mas é isso, você não tá pegando aquilo e lidando com aquilo. Você tá tipo, eu sei que você existe e eu tô vomitando, tirando tudo, tipo, vomitando aquilo, jogando pra fora, né? Tipo, eu tô tirando, mexendo naquela dor. Mas eu não tô resolvendo, não tô num processo de cura ou de alívio. Eu tô num processo de realmente jogar pra fora e olhar para aquilo. Eu vejo muito, pelo menos assim, o tempo que eu fiz bioenergética e estudei um pouco a questão do Reich, muito dessa construção dos coraças, eu vejo muito que o trabalho dele, do Alexander Lowen, nesse sentido, muito nessa perspectiva, assim, de você olhar e a partir dos exercícios corporais você tem essa consciência de que existem coisas ali a ser trabalhadas, mas realmente não é um processo de investigação, de cura, né? De certa forma de você olhar para dentro e porque eu só vi a recomendação de substituir o brinquedo, por exemplo, pela almofada. Isso me incomodava. Então deve ser nessa perspectiva que eu perguntei. Acho mais interessante não punir nem encaminhar para uma outra catarse, mas ajudar a criança. Legal. A criança jogar para dentro. A Marlon tocou num ponto muito louco, assim, essa questão do punir, né? Tipo, é bem sutil, porque, tipo, obviamente, são várias coisas envolvidas, né? Mas, tipo, a gente tem uma cultura muito forte do punir emoções, né? Super. Punir emoções. E quando a gente compreende que, tipo, as emoções elas são muito além da gente, né? Tipo, não faz sentido nenhum. Porque a hora que eu pulo uma emoção, por exemplo, tudo que eu tô fazendo é o quê? Passando a mensagem, ensinando de, tipo, controle isso aí, suprime e bloqueie isso aí, porque toda vez que você demonstrar isso, você manifestar isso, você vai ser punido, né? Então, tipo, a gente naturalmente começa, então, a fazer esse processo de bloqueio e tudo mais. É bem sutil, mas existe uma grande diferença entre você sentir algo e como você expressa esse algo. Geralmente a gente confunde e a gente acha que os dois são a mesma coisa e que quando eu expresso algo que, por exemplo, uma raiva, né? Eu estou sentindo raiva. Isso é inevitável. Isso é saudável. A forma como eu expresso essa raiva, isso aqui pode ser trabalhado.
Isso aqui pode ser trabalhado. Posso expressar a raiva de uma forma destrutiva ou posso expressar a raiva de uma forma não destrutiva. Né? Então a gente quer chegar nesse ponto de, tipo, conseguir sentir a raiva, que é natural, e expressar isso de uma forma saudável. Né? Então quando a gente vai para, tipo, essa forma de punição e tudo mais, etc., o que a gente acaba ensinando é isso, assim, de que você não pode sentir isso. E a gente... né? Daí a gente começa a entrar num processo que é muito... É um processo bem delicado, bem forte, assim, que eu não sei traduzir isso em português, assim, tipo... no inglês se chama de guilt and shame. Tipo, culpa e vergonha. São processos diferentes. Então, o sentimento de culpa, ele vem do seguinte, tipo, eu fiz um ato e esse ato prejudicou alguém. Então eu me sinto culpado por ter prejudicado alguém. Mas eu tenho consciência de que foi meu ato que prejudicou alguém. Ou seja, que eu posso modificar esse meu ato e eu posso amenizar o mal que eu causei, vamos dizer. E existe um outro processo, que é o processo de shame, de vergonha. Que é quando, tipo, eu realizei um ato que te machucou e aí eu começo a achar, olha só como eu sou uma pessoa ruim. Eu machuquei a Muriel. Olha como eu sou, né? Olha só como eu sou um merda, olha só como... E eu começo, tipo, a me culpar... E nesse processo mais profundo de, tipo, eu começo a me identificar com o meu ato e eu já não sei mais o que é o meu ato, o que sou eu, o meu ato representa quem eu sou, quando isso é mentira. Então, quando a gente parte para essa parada da punição, das emoções em si, a gente começa a entrar muito nesse campo, assim, de, tipo, começar a juntar os atos com quem eu sou. Isso é bem perigoso. Bem delicado. Vamos para a próxima pergunta. Tem essa aqui, ó. Então, a raiva como violência é fruto do acúmulo, né? Se a pessoa tem o hábito de não acumular, a raiva não vem dessa maneira e a expressão dela não precisa ser trabalhada? Isso. Mas nesse sentido mesmo, Marlon. Se a pessoa tem o hábito de não acumular, a raiva não vem dessa maneira, exatamente. E a expressão dela não precisa ser trabalhada. Não sei se necessariamente não precisa ser trabalhada, mas provavelmente vai ser algo bem mais tranquilo, entendeu? Bem mais inofensivo. Acho que a pessoa vai ter facilidade de olhar para isso também, não vai ser tão difícil, né? Isso, olhar para exatamente. Raiva. Exatamente. Então, quando você está sentindo 10 de raiva, por exemplo, você conseguir controlar o seu comportamento é muito difícil, porque você está sentindo 10 de raiva. Agora, se você está sentindo 1 de raiva, você modificar o seu comportamento é muito mais fácil, porque é um estímulo muito menor. Então, basicamente, naturalmente, isso começa a acontecer, sabe? O que eu falo muito, e que eu acho que a comunicação não violenta conversa muito com a meditação, com a respiração, assim, com técnicas de presença, né? Nesse aspecto de que, o que eu falo, quando você está numa situação de, por exemplo, um conflito, uma situação conflitiva, ou uma situação que é difícil, vem algum sentimento desse, né, que te impacta, eu sempre falo que a comunicação não violenta é você aprender a virar a chave. E o que é aprender a virar a chave? É você estar presente. Né? Por isso que eu falo muito. A respiração ajuda muito. Porque o momento em que você recebe aquela energia do outro, e às vezes aquela energia de raiva, e a sua resposta, existe ali um espaço. E nesse espaço muita coisa está acontecendo. Então, quando você consegue estar na presença, você consegue ter a observação e você não faz a interpretação. Você consegue entender o que você está sentindo. E se você não está nesse 10 de raiva, você consegue chegar na presença. Perfeito. É muito isso que você falou. Você consegue entender o que você está sentindo. Você consegue... eu estou aqui, a pessoa me disse isso, vou processar. O que eu estou sentindo? É raiva? Tá me pegando? O que eu falo muitas vezes, cara, não tá conseguindo lidar com a situação, fala pra pessoa, olha, tá difícil pra mim, não dá pra continuar essa conversa agora, depois a gente conversa, sai fora, sabe? Então, quando você tá presente, você consegue saber se você às vezes tá pronto, tá podendo lidar com aquela demanda ou não. Muitas vezes naquela hora não dá pra conversar. É o autocuidado, você saber, olha, pra mim tá difícil agora, ou dessa forma que você tá vindo, não dá pra mim. Quando você se acalmar e tal, depois a gente conversa e a gente tenta conversar tranquilamente, porque assim, dessa forma não dá. Não tô podendo. Então, acho que é muito isso que você falou também. Quando você tem você tem essa consegue lidar bem com os seus sentimentos e compreender o que você está sentindo e consegue liberar, você consegue chegar a essa presença. Eu falo muito
que o exercício, a meditação, a respiração são ferramentas super importantes para você conseguir praticar a comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta, para mim, como estudiosa e praticante, é presença. Uhum. É você estar presente. Se você não está presente, você vai na reatividade, ou você se fecha e fica... o corpo já fala, você vai naquela coisa. Gente, alguém pode repetir as perguntas? Acho que a gente pode fazer mais uma. A Mara falou aqui. A Mara falou... Pensando agora, a raiva e violência pode ser fruto também de uma transferência de emoções dos pais e não pelo acúmulo da criança. Exato. Esse é o primeiro passo, né? Provavelmente o que está acontecendo é isso. Então, por isso que o trabalho nos pais é o primeiro passo a ser feito, né? Entendi. Então tá. Henrique, você quer encerrar? Por mim, a gente ficava mais aqui. Você tá bom esse papo. Eu vou ficar eternamente aqui. Quando... Tem mais perguntas? A Victoria, guardar as emoções para si mesmo pode ser causa de ansiedade? Então, Victoria perguntou, guardar as emoções para si mesma pode ser causa de ansiedade? Não sei se é causa, mas eu diria que é um looping. É um looping, um círculo vicioso que fica se retroalimentando, né? Então, a ansiedade foi gerada geralmente por algum pensamento, esse pensamento gerou essa ansiedade, e essa ansiedade não conseguiu ser processada no corpo, sentir no corpo realmente isso, e acaba bloqueando, né? Guardar essa emoção, e depois fica um círculo vicioso. Então, guardar essa emoção, a próxima vez que a ansiedade vier, ela já não vai vir em nível 2, ela vai vir em nível 3, porque já está acumulada, e daí se você já não conseguiu lidar com o nível 2, com o nível 3 você não vai conseguir lidar também, e daí começa meio que um círculo vicioso nesse processo, né? Então, toda emoção guardada no corpo, ela armazenada no corpo, ela tem muita carga, assim. E cada emoçãozinha, ela gera, 1000 pensamentos. E a ansiedade acaba vindo, desse fluxo demasiado de pensamentos e de cair demais nessas narrativas que a nossa mente cria. Então, uma emoçãozinha armazenada, ela pode gerar mil narrativas diferentes. E essas 1000 narrativas geram mais ansiedade. Então, é um círculo vicioso, sim. Então é isso, né? Acho que é muito essa questão que você estava falando, de você também observar o seu corpo também, né, Henrique? Como meio que um alerta. Eu estou entrando, a perninha, né, por exemplo, como você falou, um alerta, eu estou ansioso, como é que está meu comportamento? Por exemplo, muita gente... Eu lembro que um tempo atrás eu comecei a ler muito sobre a questão da compulsão alimentar ou outros tipos de compulsão, como a ansiedade despertar em muitas pessoas a questão da compulsão alimentar, compulsão com álcool, enfim, outros tipos. Então, essas são outras coisas que a ansiedade acaba gerando, né? Além do crise de pânico. Enfim, tem várias coisas que depois que a ansiedade chega, eu acho, a um determinado limite, então você ter também essa consciência que você falou desses seus reflexos, eu acho, posso falar assim, reflexos corporais, acabam me indicando, nossa, tô roendo muito a unha, né, sei lá, quem rói unha, as pessoas roem unha, ou tô com a perna, tô muito inquieto, né, não sei. E acabam muitas vezes não só gerando esses comportamentos como crise de pânico, crise de ansiedade, crise de pânico, mas também eu lembro que eu li uns artigos falando de causas de compulsão alimentar e causas de compulsão, outros tipos de compulsão, e a ansiedade ser um grande fator que desperta isso. Assim. Eu acho que muito bacana você atentar para esse olhar, para a gente começa a perceber o que seu corpo diz quando você está ansioso, né? Exato. Então, acho que é isso, né? Vamos encerrar? É isso. E convidar então a galera para quem quiser saber mais, quiser aprofundar aí, para a Masterclass. Então, é esse mini curso que divide em 3 partes. Então a gente vê o que são as emoções, como que elas funcionam, as formas de bloqueio, como trabalhar isso na gente. Depois, segunda parte, a gente faz 7 passos, algo mais cognitivo, algo mais prático para esse momento Covid mesmo. E na terceira parte, a gente vai respirar juntos. É a parte muito divertida de respirar mesmo, ir para a nossa fisiologia, ir para a nossa biologia, e aí a parada fica massa. Daí quem quiser é só entrar no meu Instagram,
Ali na bio tem um link ali, clica no link e daí tem as orientações e qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me chamar no Instagram, eu respondo. Às vezes eu demoro um dia para responder, mas eu respondo. E gente, pode recomendo. mandar mensagem. Maravilhoso. Aí, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pelo papo. Já faço aqui, foi um prazer. Um novo convite para uma próxima live, por favor. Fechou? Papo não falta. Foi maravilhoso. Gostei muito. Fiquei muito feliz de conhecer seu trabalho. Acho que conversa muito com a abordagem da comunicação não violenta. E, enfim, vamos combinar outros movimentos aí. Gostei demais. Gente, o curso está maravilhoso. Eu tive a oportunidade de assistir umas aulas do Henrique. Eu super recomendo. Esse menino é de ouro, assim. Então, acompanhem, sigam ele, vejam o trabalho dele, porque ele realmente é uma pessoa para você, uma inspiração. Eu sou fã da Gratidão. Muito obrigada, meu amor. Muito bom, muito bom. Muito bom nos falar. Sensacional, amor. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Valeu, galera. Bom dia. Se você curtiu o papo, deixe o seu like e se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades que vem por aí. Um grande abraço e até a próxima.